comentando conosco aqui, passando uma noção filosófica da humanidade, da ética no caminhar da sua existência, da sua evolução, e também o presidente do Instituto, que tem a ética como a razão de existência de si próprio, que é o Instituto Ético, já tem 15 anos, né, professor? E estava nos contando bastante sobre a trajetória do Instituto, das empresas que a patrocinam e de toda a história de sucesso aí que o Instituto vem trazendo. Eu passo a palavra agora ao professor e espero que gostem. Obrigado. A palavra ética existe há mais ou menos 2.500 anos. No entanto, só nos últimos 30 anos, essa palavra tornou-se popular. Até 30 anos atrás era reserva de mercado de especialistas, raramente saía do âmbito da universidade e de tribunais. De 30 anos para cá, tornou-se a mais repetida palavra do espaço público. Antes disso, quando nossos antepassados queriam se referir à reflexão a respeito do bom comportamento, utilizavam a palavra moral, pois essa palavra caiu em desuso e faz mesmo lembrar nossos antepassados. Há quem pense que houve uma mera substituição de um termo pelo outro. Mas acreditem, se já foram sinônimos etimologicamente, ética e moral são muito diferentes. Os dois continuam existindo. Ética tornou-se popular, a vedete dos meios de comunicação. Moral tornou-se em esquecimento. Mas não deixou de existir. Moral é aquilo que você não faria de jeito nenhum. E você não faria de jeito nenhum na intimidade da sua consciência, por ter certeza que não é devido. A moral, portanto, nada tem a ver com o olhar externo, nada tem a ver com a fiscalização, nada tem a ver com o medo de ser flagrado. A moral é sempre uma reflexão em primeira pessoa do singular. É o eu que reflete sobre como o eu deve agir. Por isso a moral é sempre apenas uma questão de consciência. Assim você vê a moral toda vez que alguém decide por conta própria e sem a menor interferência do medo e do olhar externo sobre uma certa conduta, com especial ênfase para situações em que abrimos mão de uma vantagem, de um ganho, de um resultado, de uma meta, de um prazer, em nome de um princípio que livremente deliberamos respeitar. Assim é a moral. A possibilidade de cada um de nós, repito, na intimidade da nossa consciência, sermos bastante lúcidos para representar um limite definidor do bom comportamento, sem a necessidade de ninguém para nos vigiar. Bem, são tantos os exemplos possíveis, mas se alguém deixar cair uma carteira nesse auditório e não houver ninguém mais para flagrar você, tenho certeza que você se empenhará em devolver a carteira ao seu dono, porque por princípio moral não fica com o que não é seu. Assim também passeava eu pela cidade de Genebra de madrugada, me deparei com uma banca de jornal aberta. Não havia jornaleiro, não havia controle, não havia transeunte, não havia raio laser, não havia raio-x, não havia nada que me fiscalizasse e, portanto, levar ou não levar, pagar ou não pagar pelo que iria ser consumido, torna-se apenas uma questão moral. E ela existe. O que primeiro me ocorreu foi levar tudo sem pagar por nada, para que aprendessem com quem estavam lidando, para que nunca mais repetissem tamanha insensatez de acreditar que a moral seria suficiente de dar conta daquela relação de compra e venda. Depois acabei pagando por um jornal que eu nem ia ler.
Mas é interessante observar o quanto é possível, em muitas cidades, capitais do mundo, o pagamento das tarifas de transporte público é apenas uma questão moral, e os seus usuários não serão fiscalizados nem mesmo por amostragem. Pagar ou não pagar é um problema de quem paga. Eu pediria então aos senhores que fizessem um exercício de imaginação e concebessem uma sociedade regida exclusivamente pela moral. Uma sociedade onde todos os agentes respeitassem escrupulosamente os direitos dos demais. Uma sociedade onde não houvesse nenhuma necessidade de fiscalização, porque a moral de cada um bastaria para a regulamentação das relações, para a harmonia da convivência. Se fizeram esse exercício, devem ter percebido do quanto estamos distantes, porque cada vez mais relacionamos o bom comportamento a radares, fiscalizações, pardais, crachás eletrônicos, tornozeleiras e tudo aquilo que determina o nosso comportamento a partir de uma consciência exterior à nossa. Talvez assim entendamos o que os acadêmicos chamam de erosão do paradigma da moralidade. Ou seja, o fato de já termos estado mais preparados para discernir na moral sobre os limites da nossa ação do que somos hoje. Assim, eu me lembro que, morando com minha avó, tinha 8 anos, ela me pedia para comprar pão e leite, eu andava umas 6 quadras, comprava pão e leite, mas nunca levei dinheiro, não era necessário. O padeiro confiava na minha avó confiava no padeiro, e assim se relacionaram durante muito tempo. Um dia apareceu uma placa no caixa, não aceitamos fiado, eu não pude trazer o produto adquirido. Perguntei para minha avó o que era isso, não aceitamos fiado. E ela respondeu de maneira simples, não aceitamos fiado significa passamos a desconfiar de você. E eu perguntei para minha avó, a senhora não foi pagar? Ela disse, eu fui, mas haverá quem não tenha ido. E por isso, já não é mais possível levar o produto sem entregar dinheiro quase que ao mesmo tempo. Tempos depois, a placa não aceitamos fiado desapareceu. E você poderia imaginar que tenhamos retomado a confiança uns nos outros. Mas não é verdade, a placa desapareceu porque ela se tornou desnecessária. A desconfiança converteu-se em procedimento, em protocolo de relacionamento. E assim não precisa mais avisar, eu desconfio de você. Todos já sabemos disso. Outro dia, saindo de Porto Alegre, 4h30 da manhã, desci do hotel, nas imediações do aeroporto. Fui reconhecido pelo recepcionista, que me pediu até uma foto. A esposa seria minha fã. E depois de todo esse trabalho de aproximação, ele me perguntou, teve algum consumo de frigobar? Eu disse, uma água mineral. Então ele pegou o telefone e disse, verificar o 1414 frigobar. Tempos depois, desligou o telefone e disse, de fato, uma água mineral. Fiquei feliz de não estar armado. Mas tenho certeza de que o problema não está no recepcionista. O problema está numa sociedade da desconfiança, que é a sociedade que costuramos para nós. Foi a única que nos restou. Depois de tantas condutas que quebraram a confiança de uns em outros, só sobrou isso. Só sobrou o vazio do valor da palavra de cada um. Só sobrou para cada um de nós sermos taxados de mentirosos, desonestos, a cada passo que damos, percebendo ou não. Tornamos engolidores de sapos. Assim é a sociedade da desconfiança, a sociedade da erosão do paradigma da moralidade. Outro dia eu fui dar uma palestra para a indústria farmacêutica em Caldas Novas, Posadas do Rio Quente, terminada a palestra sobre ética, o meu anfitrião muito gentil me propôs um mergulho nas águas quentes. Eu confesso, nunca me ocorre trazer uma sunga quando venho trabalhar, hoje mesmo também não trouxe. Mas ele insistia tanto que eu acabei entrando numa lojinha para comprar uma sunga. Sabe como é professor da universidade pública, fui pedindo logo pela sunga mais barata.
Havia uma de R$17, bem barata, mas não sem razão. Na frente um coqueiro solitário, único, vertical, e atrás, pasme, a bandeira do Japão. Era uma sunga que mostrava graficamente o que escondia organicamente. Uma sunga ridícula, mas por R$17 eu achei bem ok. Experimentei a sunga, estava um pouco apertada, esgarçando o coqueiro, mas eu acabei ficando com essa mesmo. Aí então eu disse para a moça, eu vou até o quarto pegar a carteira e já desço para acertar com você. Ela disse, primeiro o senhor tira a sunga. E acredite, não era chaveco, era desconfiança. Eu falei, mas o que passa pela sua cabeça? Que eu vá sair daqui correndo com essa sunga ridícula para não pagar R$17? Ela falou, isso mesmo. Mas de onde o senhor tirou essa ideia? Eu perguntei, de onde você tirou essa ideia? E ela disse, de vender sungas aqui para hóspedes como o senhor. Com certeza pagamos o pato. Pagamos o pato de quem não voltou, de quem esvaziou o frigobar e não pagou, de quem não pagou a sunga, de quem não pagou o pão e o leite. E assim, na situação em que nos encontramos, a moral praticamente terá desaparecido. E se sobrou para você algum fiapo de consciência moral, ela é um pouco inútil, porque ninguém espera que você a tenha. E portanto, acreditamos mesmo que a única chance de bom comportamento é mediante repressão, é mediante controle, é pelo medo do olhar de fora. Bem, feita esta observação, talvez a partir daqui possamos entender um pouco melhor essa popularidade do termo ética. Não só não são sinônimos, mas moral e ética ocupam extremos da mesma gangorra. Se todos nós tivéssemos uma impecável formação moral, a palavra ética não seria mencionada nunca. Mas é exatamente porque na individualidade das nossas consciências não conseguimos dar conta de uma convivência harmoniosa, limitando-nos a um orbital de respeito pelos demais, pela nossa própria vontade, a ética tornou-se tão fundamental. A ética não é uma questão de consciência individual, porque é coletiva. A ética não é uma questão de foro íntimo, porque é social, porque é da comunidade. A ética é uma pretensão social através da inteligência de todos, da busca do que há de mais fundamental para proteger uma convivência justa, dando a cada um chance de cotas equivalentes de felicidade na hora de interagir, e por isso imobilizando iniciativas perturbadoras da convivência, que daqui para frente denominaremos canalhas. Assim, a ética é a vitória da convivência sobre a canalice, a vitória do respeito ao que é fundamental para todos, em detrimento daquilo que é do interesse de apenas um ou outro. É a vitória do interesse coletivo sobre as particularidades das ambições pessoais. A ética, portanto, é uma luta de todos pela preservação da saúde da sociedade. Cada vez que um canalha triunfa na sua pretensão, a sociedade se fragiliza, a sociedade adoece, a sociedade desconfia mais. Assim, a título de exemplo, imagine que você saia da sua casa com dor de cabeça, e quando você chega na porta da farmácia, aquela vaga para clientes esteja ocupada. Você então lamenta e vê que procurar uma vaga seria um desconforto para você. Então você para o seu carro em fila dupla, o que é um nome hipócrita para largar o carro no meio da rua. Aquela via só tem duas pistas e você ocupou uma, 50% do mundo é seu, e a outra metade é do resto do planeta. Aí você liga o pisca-alerta, sai correndo, compra lá um remédio para dor de cabeça, toma, entra no carro e vaza. Ponto positivo para você, alegria para você.
Você não perdeu tempo estacionando o carro, você eliminou a sua dor de cabeça, e o que é mais fantástico, pelo fato de você ter servido como uma espécie de rolha para o trânsito, todo o trânsito ficou para trás, de maneira que quando você entrar no seu veículo, o trânsito para frente estará mais livre do que estaria normalmente. Essa é a alegria do canalha, olhando de cima, ponto positivo para ele. Mas nesses 12 minutos, 148 veículos tiveram que passar por 50% do espaço que teriam normalmente. Tiveram que lentear o seu fluxo. 208 pessoas começaram a imaginar desculpas mentirosas para justificar seus atrasos. Essas 208 se fragilizaram, entristeceram, tornaram-se menos competitivas, menos eficientes, menos performáticas nas suas atividades, ainda que tenham cumprido todos os protocolos do seu cotidiano. Pois muito bem, para cada ponto positivo de um canalha, 208 receberam negativo. Para aqueles que gostam de fazer conta, na aritmética dos ganhos e das perdas, toda vez que a sociedade permite que um canalha vença, ela se fragiliza, ela adoece e ela começa a morrer como sociedade. E olha, eu citei um exemplo de um canalha neosaldina, um canalha ingênuo, um canalha fila dupla, um canalha vovô, um canalha fofo, um canalha que você deixaria tomando conta dos seus filhos para ir ao cinema sem problema. Eu não citei nenhum daqueles que povoam o seu celular nas páginas informativas que você consulta o tempo inteiro. Esses exemplos você já conhece, já fazem parte da sua vida. Fiquemos só com o nosso amigo que parou em fila dupla. Acho que você começa a entender a ideia de que, sendo a vitória da convivência sobre a canalice, a ética não depende de uma iniciativa isolada. A ética não funcionará com uma iniciativa individual. Ela precisa de uma orquestração coletiva. Ela precisa de uma vontade geral, determinante, para que pessoas que zombam da honestidade dos demais, que humilham a todos aqueles que procuram do compliance, não que o compliance não exista, ele é fundamental, mas a ética é muito mais do que uma tabela sobre atitudes aceitáveis e não aceitáveis, é muito mais do que uma tabela em duas colunas, certo ou errado, pode ou não pode, porque antes de mais nada, antes de respeitar a tabela, é preciso confeccioná-la. É preciso de vida inteligente para determinar quais são as condutas mais execráveis naquele espaço. É preciso de vida inteligente para determinar os valores que estão por trás destas regras. E, portanto, a sociedade precisa muito mais de cada um de nós do que simplesmente o respeito às normas já estabelecidas. Como se não bastasse, não há que confundir com uma tabela, porque nunca vivemos num mundo tão escapadiço, tão transformador, tão em mudança, assim que quando terminamos de elaborar uma tabela sobre condutas, imediatamente nos deparamos com um problema inédito, uma situação nunca dantes vivida, e portanto com uma tabela caduca, que não deu conta do inédito daquela situação. Portanto, a ética que depende de todos nós não é só respeito, não é só agir adequadamente, não é só agir alinhadamente, em compliance com as regras estabelecidas. É preciso muito mais do que isso, é preciso vir antes disso, é preciso ter inteligência para, em momentos distintos de convivência, saber o que há de mais fundamental para preservá-la, visando a felicidade de todos. A título de exemplo, imagine que você tenha morado durante muito tempo sozinho num apartamento e por alguma razão, depois de uns 10 anos, alguém vem morar com você. Rapidamente você percebe que muita coisa que você fazia antes, você não pode mais fazer. Por quê? Porque antes você era regido pela sua comodidade, mas agora existe um fator novo de convivência
um fator novo de convivência, que é, evidentemente, a presença do outro. Então, o que antes era perfeitamente factível, agora já não é mais. Isso chamamos de ética, o discernimento de ambos, para identificar o limite da ação de ambos, para que ambos possam ter chances equivalentes de uma convivência harmoniosa ali dentro. Imaginemos que sejam dois doutorandos em física. Um olha para o outro e diz: o que eu mais preciso na minha vida é silêncio. O outro repete a mesma coisa, fazem um banner, valores, e silêncio é o valor do banner, nenhum problema aí. Troquemos os dois doutorandos em física por dois roqueiros. Um olha para o outro e diz: o que eu mais preciso na vida é poder fazer barulho. O outro concorda, rasga-se o primeiro banner e o segundo banner é barulho, valor único de convivência ali. Pois muito bem, espero que tenham percebido que silêncio e barulho são excludentes entre si e, portanto, não há uma lista de valores pairando em Júpiter e trazida por algum profeta que vai nos dizer a todos como devemos interagir, porque ainda há especificidades a respeitar. Pois muito bem, passemos à terceira situação, que é a mais provável. Quem tem que conviver num apartamento é o doutorando de física com o roqueiro. E é exatamente assim que acontece na família, na escola, na empresa, na sociedade, na cidade, no país. É assim que acontece. Pessoas com pretensões discrepantes, pretensões excludentes, pretensões opostas, devem usar a inteligência para encontrar soluções que permitam alguma harmonia diante de agentes que não obedecem a uma espécie de orquestra sinfônica pré-estabelecida, mas requerem da inteligência de cada um a possibilidade de identificar, no meio da complexidade, uma solução única que seja a mais adequada para todos. Nesse sentido, para que possamos falar em ética, é fundamental que, além de saber o que é melhor para nós, coisa que aprendemos ao longo da vida, além de identificar as condições do nosso sucesso, afinal de contas é só disso que falamos, além de perceber que na nossa sociedade o aplauso é sempre para aquele que triunfa e que se dá bem, muito bem, nada de errado com isso, mas talvez, para falarmos de ética, tenhamos que entender que o sucesso pessoal deverá ser alcançado se e somente se estiver alinhado a condições éticas de convivência e, portanto, em condições de respeito pela presença dos demais. Um respeito pela presença dos demais que os coloca na condição de iguais. Iguais em direito, pretendentes a uma convivência harmoniosa, justa e feliz. Caso contrário, estaremos patrocinando e chancelando de maneira cínica e hipócrita uma sociedade de canalhas. Uma sociedade onde cada um é por si, uma sociedade de todos contra todos, uma guerra generalizada onde não há nenhum limite da ação de cada um que respeite a mera existência do outro ali presente. Ante essa complexidade, eu insisto com isso, não há que abrir mão de uma inteligência muito particular, muito pouco desenvolvida nos nossos currículos escolares, que é a inteligência de pensar sobre o conviver mais justo. Podem verificar na sua trajetória, podem verificar em tudo aquilo que aprenderam ao longo da vida na escola. É impressionante como o tema ética ficou no limbo e ficou à mercê do improviso e da intuição de cada um de nós. Foram 4 anos de aula de literatura, foram 8 anos de aula de matemática, foram muitos anos de aula de biologia, aprendemos as funções das organelas citoplasmáticas, aprendemos para que serve uma mitocôndria, aprendemos que seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ é igual a 1, mas na hora de falar de valores, princípios de convivência, respeito pelos outros, aí sim percebemos a lacuna imensa que a nossa educação formal nos reservou. E aí quando a torcida japonesa
na Copa do Mundo, resolve limpar o estádio antes de ir embora, isso se torna uma notícia, um fato jornalístico, uma curiosidade que merece minutos na televisão. E aí então o torcedor japonês é perguntado por que está limpando o estádio antes de ir embora. E ele não entende o interesse do jornalista. Ele não entende a razão pela qual aquilo poderia merecer uma notícia, uma presença na televisão. E responde apenas: se vem alguém depois usar o estádio, é normal que encontre o estádio limpo, tal como nós encontramos ao chegar aqui. Talvez essas pessoas tenham na escola tido outro tipo de foco, de preocupação, de tal maneira que chegaram a esse resultado de obviedade cultural, que é respeitar a presença do outro sem fazer nenhuma força, sem se considerar um herói por isso. Devolver o dinheiro que não é seu, sem se tomar por uma espécie de santo, a merecer vidas eternas. Não, fez o óbvio, o que qualquer um faria. Por quê? Porque de alguma maneira, vivendo na sociedade em que vive, na escola em que vive, na família em que vive, esse comportamento foi, através do modelo dos mais velhos, apresentado como o único cogitável, o óbvio, o elementar, aquele que por reflexo temos diante das situações que vivemos. Bem, eu espero que tenham de certa maneira percebido o alcance do que estamos falando, porque invariavelmente quando se fala de ética, pensa-se imediatamente na nossa atualidade, sobretudo na gestão das coisas públicas, e isso pode representar uma espécie de deformação do nosso entendimento. Poderíamos ser levados a acreditar que há uma espécie de exclusividade das mazelas morais no Planalto Central, sem perceber que é um problema que nos concerne a todos. O resto é só uma questão de holofotes midiáticos. Para que isso fique mais claro, minha filha mais nova me propôs um banho de piscina. Eu odeio, mas ela consegue de mim tudo que ela quer. Fomos então a um clube que tinha lá uma boa piscina, muitas pessoas, um dia de sol. Eu ali quieto, porque não faço nenhum tipo de esforço físico desnecessário, absolutamente imóvel para não gastar nenhuma caloria além do fundamental. Eu comecei a observar que havia um bar ali onde as pessoas compravam água, bebidas, etc. Iam bebendo, estava calor, bebiam, um bar tinha até fila. Do outro lado do bar, havia uma porta escrito WC. E eu comecei a observar que ninguém frequentava aquele lugar. E eu percebi isso porque eu mesmo, depois que passei dos 50, passei a ter que frequentar esse tipo de lugar mais a miúde. Parece que a próstata aumenta, invade o espaço da bexiga, a retenção urinária diminui, e aquelas 4 horas de aula que eu dava na USP em seguida, hoje são impensáveis. Comecei então a olhar onde é que estava o WC, vi que não tinha. Chegou uma hora que não aguentei mais, saí da piscina, fui lá no WC, para minha perplexidade estava trancado. Então eu fui até o bar e falei: mas como o WC está trancado? O indivíduo, sem entender muito a minha perplexidade, me deu uma chave. Depois do senhor usar, o senhor devolve aqui. E aí então fui lá, usei, devolvi e comecei. Aí eu me interessei mesmo pelo uso do WC. E eu comecei a imaginar que naquele lugar, naquele clube, naquela cidade, havia um talento das pessoas em reter a urina durante horas, talvez dias, porque ninguém, a proporção que bebiam não frequentavam o WC. E eu comecei a me sentir realmente um doente, porque logo em seguida já senti novamente vontade de ir, e ninguém mais fazia a mesma coisa. É evidente que eu supunha a razão. Evidente que todos aqui sabem qual é a razão. Todos sabem que para não andar 3 metros, as pessoas daquele clube, sem exceção, porque ninguém foi no WC, urinaram dentro da piscina.
E aquele cidadão, bem nascido, cabeleira lanzuda, gel no cabelo, Toyota Corolla prata, indivíduo bem uniformizado, bem formado, acredita falar vários idiomas, indivíduo altivo, com a esposa e os filhos na piscina, um dos filhos até aprendendo a nadar e engolindo água. Esse indivíduo se alivia, deve ter tomado alguma vitamina que determinou um amarelumbre destacado da sua prática, e sem nenhum pudor, foi até o fim, tranquilo, porque para não andar 3 metros, um canalha condena o filho a engolir a própria urina. E isso não é uma questão de Senado Federal, isso não é uma questão de Câmara dos Deputados, isso é só um clube, domingo de manhã. Por que deveríamos respeitar o outro? Por que deveríamos zelar pela água e pela higiene que é comum a todos? Por que deveríamos agir diferente do que fizeram aquelas pessoas ali? Talvez por ter certeza que 99% da nossa vida é vivida com os outros, interagindo, afetando e sendo afetado. Se a convivência for injusta, se a convivência for regida por canalhas, continuaremos vivendo numa sociedade que lembra muito esta piscina. E continuaremos nos acostumando cada vez mais de interagir quase nus com os excrementos fisiológicos dos nossos concidadãos. E assim, talvez um dia, isso já não nos cause mais repugnância. E teremos construído uma sociedade não só da desconfiança, mas do excremento, uma sociedade que perdeu completamente a noção da própria dignidade, uma sociedade onde as crianças, desde que nascem, aprendem que para ser capa de revista tem que triunfar, ainda que de forma desonesta, lesiva e canalha. Por essas e por outras, da mesma maneira que entre o momento que a minha avó me mandava comprar pão e hoje, passaram-se 50 anos, e fomos todos nós capazes de determinar esse esfacelamento da moral? Sim, fomos nós, porque aqui não veio nenhum povo bárbaro determinar a nossa barbárie, aqui também não veio nenhum povo extraterrestre a nos escravizar, aqui só tivemos nós mesmos. Portanto, se a sociedade se deteriorou desta maneira, somos todos corresponsáveis. Da mesma maneira que conseguimos esse resultado nefasto e medonho, talvez a única boa notícia é que pelas mesmas condições, possamos arregaçar as mangas e reconquistar a confiança de uns em outros. Em deixar como legado para os nossos filhos que tanto amamos, um espaço de convivência que seja respeitador, onde as outras pessoas contem para todo mundo que um dia vá tomar uma decisão. E assim, quem sabe, consigamos pensar numa felicidade que seja coletiva, que seja compartilhada. E só aplaudiremos mesmo aqueles que pelo seu comportamento possam ir muito além do seu sucesso, mas possam contribuir decisivamente para uma sociedade mais colorida, mais justa e mais feliz. Muito obrigado pela atenção, até a próxima, se Deus quiser.